Começa agora o programa Loop Entrevista. Eu sou Thiago Santos e hoje vamos tratar de um assunto que sempre gera polêmica e muitas vezes não é debatido da forma correta: tabu. Para conversarmos sobre isso, vamos receber Marjorie Moura, doutora em Ciências da Religião, com pesquisa em erotismo e ética. Boa noite, Marjorie. Boa noite. Para iniciar a conversa, eu queria que você explicasse um pouco o que é o feminismo na atualidade. Bom, o feminismo é um movimento político protagonizado por mulheres que tem uma perspectiva de luta por direitos e por igualdade, né? É uma perspectiva de justiça e de libertação para as mulheres, né? Em relação ao contexto histórico de opressão que as mulheres sofreram. Antigamente, a condução de como a mulher deveria agir na sociedade ela era feita de uma forma muito mais explícita, diferente de hoje. Atualmente, como que o feminismo ele atua na quebra desses estigmas? Bom, o movimento feminista ele tem diferentes pautas, diferentes agendas ao longo dos anos. Hoje a gente pode falar que a gente está num processo de conscientização maior, um processo mais educativo, no qual as mulheres assumam uma representatividade maior, assumam uma voz na busca por direitos e na busca por ocupar um espaço, uma cidadania na sociedade. Por conta dessas direções, o feminismo ele ainda é tratado como tabu. Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor o que é esse tabu. Bom, o tabu, de modo geral, é alguma coisa que a gente coloca para fora. É uma proibição definida culturalmente e socialmente, né? Então, o feminismo ele é um tabu enquanto é um movimento político liderado por mulheres, né? Porque como as mulheres foram historicamente um segmento da sociedade subalternizada, no momento que elas assumem uma voz, assumem um protagonismo político, então, com certeza, o outro lado, né, o lado masculino, tem um pouco de medo em relação a isso, né? Diante desses tabus, a gente acaba se deparando com as questões amorosas, né? E aí a gente entra na questão do amor romântico, né? Como que essa ideia do amor romântico ela é infundida nas mulheres? Bom, o amor romântico ele é uma ideologia que surge aproximadamente no final do século XVIII e é uma das muitas ideologias às quais as mulheres estão submetidas ao longo da história. Quando eu falo história, estou falando de sociedade ocidental, né? Que é a sociedade na qual nós estamos. Então, o amor romântico ele surge como uma separação do amor-paixão, que é um amor que existe em todas as culturas, mas o amor romântico ele se atrela a ideias como virtude e a ideias de maternidade e de valores cristãos. Então, essa é a característica do amor romântico, né? É o amor que não é só amor-paixão no sentido é alguma coisa que te tira do sério, te tira um pouco da cotidianidade, né, do dia a dia, mas é um amor que é idealizado enquanto eterno, perfeito, recíproco. Então, essa característica um pouco ilusória, um pouco idealista, que coloca sobre os ombros das mulheres um peso muito grande, né? Então, apesar das muitas lutas feministas e das muitas lutas sociais, ainda esse amor romântico ele é vendido para nós através da mídia, através da religião e através também da própria constituição da sociedade, né? Qual o papel da igreja nisso tudo? Bom, o papel da igreja ali é fundamental, né? Porque quando a gente fala igreja, a gente está se referindo à igreja cristã, né? Não só ao catolicismo, mas também ao protestantismo, né? E sua relação com a igreja cristã a partir do século XVI, né? Então, a igreja foi sempre um dos elementos legitimadores do status quo da sociedade ocidental. Através de umas verdades, através de ideia de pecado, através de uma ética, né? Do que é bem, do que é mal. E as mulheres, quando elas foram restringidas ao espaço doméstico, ao espaço de reprodutora da vida, né, a maternidade e o cuidado da casa e dos filhos, então, nesse momento, a igreja está muito interessada em manter a mulher nesse lugar, através de alguns dogmas, de alguns preceitos e tudo mais. Então, é fundamental, a religião funciona para reproduzir a sociedade como ela é. Hoje nós temos, com esse toque de consciência, a gente tem hoje relações que fogem dessa ideia de monogâmica, né?
E aí, por que você acredita que, que essa ideia das relações não monogâmicas, elas não são divulgadas na mídia, de certa forma? Bom, então aí a gente está falando de vários elementos, né? A monogamia, ela é de fato uma ideia de relacionamento que também se afiançou mais na sociedade capitalista. Então, ela está atrelada a situações concretas, sociais, políticas e econômicas, né? Então, a gente tem história de sociedades que não eram monogâmicas e sempre teve na história pessoas que fugiram dessa situação, né? Que experimentaram outro tipo de amor, amor plural, amor livre de alguma maneira. Mas a monogamia é de fato uma instituição que sustenta o sistema capitalista, né? Então, a relação na qual você defende a propriedade privada, né? A pessoa se torna uma posse, né? E você passa a acreditar nisso e passa a contribuir, né, na reprodução dessa sociedade. Então, a monogamia, ideia de família, ideia de igreja, de virtude, ela está muito atrelada ao desenvolvimento do capitalismo nos últimos anos. Eu gostaria que você me explicasse se você acredita que essa questão do amor livre, do poliamor, ele pode ser o fim dos relacionamentos monogâmicos. Mas eu quero que você aguarde um pouco, vamos fazer uma pausa para os comerciais e voltamos já. Estamos de volta com o Looping Entrevista e a nossa entrevistada de hoje é Marjorie Moura. Marjorie, então, antes do intervalo eu te perguntei, você acredita que as relações poliamorosas, o amor livre, ele é o fim das relações monogâmicas? Eu acho complicado. Eu acho que a monogamia é um sistema que ele demorou muitos séculos para também se afiançar na sociedade e dificilmente, né, algumas práticas que de alguma maneira são isoladas, elas conseguem tirar a força ideológica e hegemônica da monogamia. Não que isso seja o ideal, assim, eu acho interessante que cada vez mais pessoas estejam tentando outras formas de amor, ou pelo menos estejam questionando a monogamia como uma coisa dada, ou natural, ou sagrada, ou a única maneira de se relacionar, né? Só que para isso tem que quebrar várias questões, né? Então o feminismo também precisa desse caminho aos poucos, né, para quebrar algumas coisas das quais oprimem as mulheres de maneira sistemática, né? Então eu acho difícil acabar com a monogamia, mas eu acho que tem aí várias experiências, várias tentativas de pelo menos questionar essa monogamia. E essa ideia do relacionamento fixo, né, ela é tão infundida na sociedade que hoje a gente se confunde. Então, eu queria que você me explicasse quando que um relacionamento monogâmico ele pode se tornar um poliamor e vice-versa. Bom, existem várias formas de poliamor também e de entender o amor como uma experiência livre. É complicado um pouco porque a ideia de liberdade também sempre a gente tem que colocar entre aspas. Dificilmente nós somos livres na sociedade que nós estamos, né? O que nós podemos fazer é questionar sempre que tipo de relacionamento nós estamos, que tipo de acordo nós estamos estabelecendo com o outro, com a outra, com o nosso parceiro, nossa parceira, e tentar afastar um pouco isso da ideologia da sociedade, ou pelo menos questionar esse laço que une o nosso corpo, a nossa identidade e as pautas sociais, né? A gente está sempre nessa encruzilhada de alguma maneira, né, da pressão do corpo, da identidade e da sociedade. Então, tem muitos casos, por exemplo, quando a gente fala de infidelidade, né, a gente fala de simplesmente a outra cara da monogamia. Então, muitas vezes, tem pessoas que experimentam amor livre a partir de relacionamentos monogâmicos, que descobrem o relacionamento livre ou poliamor através da monogamia.
Só que isso cria alguns conflitos. Então, não sei se é possível passar tão abruptamente de uma monogamia para uma poligamia, poliamor, ou poligamia é proibido, né, gente? Poliamor ou amor livre. Então, agora esqueci um pouco a sua pergunta, desculpa, deu uma viagem. Tratando um pouco dessa questão sobre a pressão do corpo, a mulher ainda sofre essa pressão de ter que casar virgem e como que essa pressão ela tem um impacto dentro do feminismo, né? A luta pela liberdade da mulher com o próprio corpo. Bom, quando se trata de corpo e das mulheres experimentando o próprio corpo, a gente tem que pensar nas condições econômicas, políticas, de raça e de orientação sexual. Então, tem vários elementos que condicionam nossas práticas, né? Mesmo que a sociedade ela tenha alguns discursos que são hegemônicos através da mídia e da religião, tem muitas práticas transgressoras disso. Então, cada vez mais a gente vê pessoas e mulheres experimentando a sexualidade desde cedo, não sempre com uma consciência muito clara, né, uma liberdade maior em relação a essa experiência, né? Mas eu acho que os avanços têm sido bastantes nessa questão. A gente ainda luta entre a experiência do corpo que nós temos no dia a dia e as ideologias que nós carregamos, né? Então, muitas pessoas reafirmam os padrões da sociedade, outras mulheres simplesmente esquecem o que a sociedade fala, o que a religião fala, o que os pais falam e vão viver sua vida sexual. Mas ainda a gente sente muito isso nos padrões sociais, na mídia, sente muito uma pressão, pelo menos no discurso, sobre como que as mulheres devem lidar com o seu corpo em relação ao sexo. E o fetichismo envolvendo a mulher, ele é aceito, né, na sociedade que nós vivemos. Uhum. E quando se trata da questão da liberdade do amor, ele não é bem recebido. Por que acredita que isso acontece? Bom, essa questão do fetichismo, ele coloca uma primeira coisa, né, na mesa, assim, a questão da mulher como objeto sexual. Então, quando a sociedade hierarquiza as diferenças entre homens e mulheres, e a mulher se coloca nessa situação, é colocada na situação de subalternidade em relação ao homem, isso também perpassa pela questão do corpo. Então, a mulher não é só inferior, não é considerada inferior só racionalmente, ela é considerada inferior no seu corpo também. Então, o corpo passa a ser objeto sexual do masculino. Então, tirar isso da mentalidade da sociedade ocidental é muito complicado. Então, quando a mulher é objeto sexual, facilmente qualquer coisa que a mulher faça com o corpo, ela pode ser suscetível de dar prazer para o masculino, de dar prazer para o homem. Então, nós temos uma cultura de pornografia muito grande, uma cultura de prostituição também muito grande, atrelada a essas questões, né? A mulher como objeto sexual. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Por isso que é mais fácil você pensar uma mulher como um fetiche sexual do que pensar um homem como fetiche sexual. Bom, isso aí também falando da questão heterossexual, né? Também, quando a gente fala da comunidade LGBT, a gente teria que falar de outras questões também. O Loop Entrevista chega ao final. Obrigado pela presença, Marjorie. A você, telespectador, pela sua companhia e até mais.